Olá, aqui é o professor Tiago Rodrigues Pereira e nesse vídeo eu queria falar sobre por que é necessário termos o pensamento crítico e como conseguimos adquirir esse pensamento. Bem, o porquê precisamos de um pensamento crítico, os tempos atuais mostram essa grande necessidade. Se desde a Grécia já existia, nos tempos atuais, com a tecnologia, com a questão da internet, principalmente hoje com a questão das fake news, se torna essencial termos esse pensamento crítico. No momento em que o Brasil continua com essa fortíssima polarização daqueles que são à esquerda contra aqueles que são à direita, e muitos ficam sem saber que partido tomar, ou às vezes tomam partido de um ou outro sem nenhum grau reflexivo. O objetivo do pensamento crítico não é tomar partido ou pela esquerda, ou pela direita, ou pelo centro, por qualquer lado, mas sim fomentar o que o Nietzsche sempre falou, que você tenha o seu próprio pensamento, que você encontre nas grandes ideologias, nos grandes caminhos a serem percorridos, aquele que melhor se adequa com o seu pensamento. A ideia é que você não simplesmente siga de uma forma acrítica, de uma forma sem raciocinar e entender efetivamente as propostas, as ideologias, a forma de que cada um desses lados pensam. Então, nos tempos atuais, se torna imperioso termos esse pensamento crítico para realmente conseguirmos pensar com a nossa cabeça. Desde a filosofia grega, como eu mencionei, a filosofia nasce assim, é verdade, né? Ela nasce quando os gregos não mais se contentaram com respostas mitológicas, né? Ou seja, o maremoto devastou uma cidade, era porque Poseidon estava com raiva, um raio pegou numa casa, era porque Zeus ficou chateado com aquela casa. Tales de Mileto e todos os filósofos pré-socráticos, como Empédocles, Heráclito, Parmênides, buscavam justamente o quê? Essas explicações com base na razão. E aí passou Sócrates, Platão, Aristóteles, passando por toda a filosofia romana, medieval, moderna, e aí passando por Kant, passando por Nietzsche, e chegando até os dias de hoje, e o pensamento crítico continua sendo mais do que essencial. Ou se desenvolve o pensamento crítico, ou simplesmente se torna um cordeirinho, uma vaquinha de presépio, que diz sim para tudo e que não pensa efetivamente o porquê está dizendo esse sim. E já que entendemos, então, por que é necessário termos e desenvolvermos esse pensamento crítico, como fazemos para desenvolver? Bem, tudo que hoje continua se discutindo, todos os grandes dilemas existenciais, nasceram lá atrás, lá na Grécia Antiga. Os grandes dilemas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, todas as angústias do ser humano, as preocupações, qual é a melhor forma de governo, como se deve fazer política, o que é agir eticamente, tudo isso que hoje a gente continua discutindo, já foi discutido antes, na Grécia, em Roma, na França, Alemanha, Inglaterra, e estamos falando de séculos passados, e continuamos discutindo isso hoje. Então, uma forma que eu entendo ser extremamente efetiva para desenvolver esse pensamento é conhecendo um pouquinho do pensamento de cada autor, mas não simplesmente conhecendo o pensamento desses filósofos de uma forma sem aplicação. A proposta que eu sempre tenho é aplicar no nosso dia a dia, porque a forma de filosofar que se inicia com os gregos continua tendo enorme aplicabilidade nos tempos atuais. Essa forma de se questionar, de questionar tudo à sua volta, né? Até a nossa própria existência, como fez Descartes, continua sendo importante, continua sendo necessário. Portanto, eu acredito que conhecer um pouco desses pensadores, desses grandes filósofos, entender como esses pensamentos continuam com uma enorme importância, uma enorme aplicabilidade nos tempos atuais, é uma forma muito interessante e é muito prática, né, de se filosofar. Porque filosofar é isso, filosofar não é simplesmente você decorar como pensa o filósofo A, B ou C. Isso é muito pouco, isso é muito simples, aliás. Todo aquele que tem uma facilidade muito grande em decorar, vai decorar como pensa Kant, como pensou
Descartes, Foucault, Heidegger e outros. O difícil é justamente o quê? É você conseguir perceber e aplicar isso no nosso dia a dia. Mas quando conseguimos isso, a vida melhora muito. Se por um lado o conhecimento ele traz angústia, nos motiva cada vez mais a ir descobrindo mais e mais coisa, justamente por não nos conformarmos com todas as informações, com todos os conhecimentos que chegam até nós e que muitos querem passar, que são conhecimentos prontos, conhecimentos acabados e que não devemos criticá-los, que não devemos questioná-los. A função da filosofia é justamente essa, é incomodar. É ser o que Raul Seixas já dizia, a mosca na sopa. O filósofo é isso. E aquele que tem o pensamento crítico também vai ser isso. Vai ser aquele que vai além, aquele que pensa além, aquele que não se conforma com tudo que chega às suas mãos, simplesmente para que concorde, que abaixe a cabeça e siga. Aquele que detém o pensamento crítico é aquele que busca além, é aquele que busca a origem daqueles valores, a origem daqueles conhecimentos, a origem daquelas ideias e, pensando criticamente, consegue adequar e utilizar esse conhecimento na sua própria vida, na busca de uma construção do seu projeto de felicidade, sem que um ou outro lhe imponha uma forma de pensar pronta e acabada. Muito obrigado.